Boa noite, estamos novamente aqui dando início ao estudo do livro Mediunidade e Obsessão e é possível você participar através da página aí do Facebook, deixando dúvidas ou perguntas que nós tentaremos responder durante essa live. Então, hoje é o capítulo Os Casos de Mariana e sua amiga. Vamos aqui fazer a introdução do nosso tema com base na mensagem de Emmanuel, extraída do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: todo aquele que descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. Essa passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Emmanuel coloca esses comentários, é aquela citação onde Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E logo no início do desdobramento dessa mensagem de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: todo aquele que descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. Emmanuel aqui nos convida a refletir de como nós estamos perante o conhecimento do Evangelho do Cristo, que é a descoberta da luz bendita. Ele salienta para nós que esse passo deve seguir-se pela absorção de raios celestes transformadores, de energias fluídicas e espirituais, que através da nossa mudança de pensamentos, do nosso contato com a palavra transformadora do Cristo, nós devemos sentir. E ele continua. E começa a observar a experiência sobre outros prismas. Emmanuel está aqui dizendo a nós o seguinte, que a partir desse contato inicial que nós temos com a palavra, com a Boa Nova, com o Evangelho do Cristo, nós começamos a observar a nossa experiência encarnatória sob outros pontos de vista, sob outros prismas, de perceber na realidade do mundo material em que nós nos encontramos as bases e os alicerces espirituais presentes. E por isso ele continua. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. Essa é a consequência natural que deve se passar com cada um de nós, na medida em que nos abrimos à transformação proposta pelo Evangelho do Cristo. Então, é o estabelecimento de mais altos padrões de luta, porque aqui diz respeito à luta de transformação íntima, o esforço de burilamento moral e espiritual nosso, que descortina metas santificantes. Entendamos aqui santificantes como sinônimo de espiritualizantes. E concluindo, ele diz, identifica-se com horizontes mais largos. Esses horizontes mais largos diz respeito à realidade espiritual da vida, ao manancial de experiências e de crescimento que nos aguarda
ao desvendar da pátria espiritual que é tão tratado de forma minuciosa pela revelação espírita. É com base, então, nesses apontamentos, que servem de introdução para o nosso estudo dessa noite, que é os casos de Mariana e sua amiga, que são tratados no livro Mediunidade e Obsessão, é o capítulo 5, e que aqui vamos fazer uma rápida introdução para entrarmos nos textos do estudo dessa noite. A providência e a misericórdia divinas para com todos nós é imensa e incomensurável. Porque a doutrina espírita nos revela que normalmente a maioria ou a totalidade de nós que hoje nos identificamos com a revelação espírita, tivemos uma preparação espiritual adequada antes da presente encarnação. De tal modo que quando aqui estivéssemos dando prosseguimento à nossa caminhada evolutiva, nós, ao encontrarmos a revelação espírita, nos identificaríamos plenamente com seus ensinos. E esses ensinos já seriam para nós a recordação do que já vimos na pátria espiritual antes dessa encarnação, facilitando a nossa caminhada agora redentora em termos de libertação das ilusões da matéria. Mas a misericórdia divina ainda vai mais além. Nos manda, pelas mãos abençoadas de médiuns, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros, ensinamentos de casos, de situações, de espíritos que, mesmo tendo tido essa preparação que acabamos de citar, mesmo assim, falharam na execução dos compromissos quando estavam reencarnados. Então, a misericórdia de acréscimo do Pai ainda nos manda livros mostrando como se dão esses fracassos e como devemos fazer para evitá-los. Então, nós estamos com a quantidade de instrumentos para que não haja mais falhas nem erros graves na nossa presente experiência encarnatória. Porque vamos alinhar aqui o que é que nós já possuímos. Uma preparação anterior a essa encarnação no plano espiritual, como esse caso que nós vamos tratar hoje de Mariana. Ela vinha da colônia espiritual Nosso Lar. Ela houvera passado pelo Ministério da Comunicação para se habilitar ao desempenho de tarefas na área da mediunidade, quando estivesse encarnada. Então, primeiro fato, conhecimento anterior à encarnação presente, dos detalhes dos compromissos que teríamos quando estivéssemos aqui de volta. Primeiro ponto. Segundo ponto, o encontro com a doutrina espírita, que voltaria a reacender em nós a memória, pelo menos em termos intuitivos, inspirados, desses compromissos e do papel que teríamos que desempenhar aqui, agora. E fechando o ciclo de
cuidados e de providência divina, o estudo de casos em obras mediúnicas, de médiuns ou de trabalhadores espíritas que fracassaram. Se de fato nos sensibilizarmos a todo esse material que recebemos, sem dúvida nenhuma, evitaremos sofrimentos e fracassos como esse que nós iremos estudar hoje, que é os casos de Mariana e sua amiga, que está no livro Os Mensageiros e que é estudado nesta outra obra, Mediunidade e Obsessão, que faz uma compilação de casos de espíritos que fracassaram, tanto do livro Os Mensageiros, quanto de obras de Manuel Filomeno de Miranda. Vamos para o primeiro texto de hoje. Está no capítulo 9 do livro Os Mensageiros. É a confissão de Mariana. Fiz quanto pude. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Então, esse capítulo analisa o depoimento de Mariana, quando André Luiz, Aniceto e Vicente estão no centro Os Mensageiros, que faz parte do Ministério da Comunicação, onde vários espíritos que desencarnaram em situações difíceis vão narrando as suas experiências. Aqui nós já compartilhamos a história de Otávio, a história de Aniceto. Agora estamos compartilhando a história de Mariana. E vamos ver aqui o que podemos acrescentar em termos de esclarecimento desse primeiro depoimento que ela faz. Quando ela diz aqui, algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, ela se refere às advertências que a consciência dela dava sobre o que ela estava fazendo, sobre o rumo que ela estava dando, a sua prática da mediunidade e da vivência dos ensinamentos espíritas. Quando ela acrescenta compelindo-me ao desempenho da tarefa, é que essas advertências da consciência eram de tal forma fortes que era como se estivesse impulsionando ela para ela fazer o que tinha de ser feito. Mas o que é que ocorre? Quando ela diz aqui o mas, a conjunção adversativa, mas, contudo, todavia, entretanto, o marido, Amâncio, nunca se conformou. Aí ela começa a justificar, ou tentar justificar, o seu fracasso encarnatório devido aos problemas ou dificuldades provenientes do convívio com o esposo Amâncio. Continuemos. A amiga dela que está conversando diz a seguinte
observação para ela. Para trabalharmos com eficiência, falou a companheira sensata, é preciso saber calar, antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Porque a Mariana, quando se refere ao marido, era porque o marido não apoiava ela nos trabalhos mediúnicos. E, sempre que possível, colocava críticas e dificuldades. Alterava o seu estado emotivo. Tornava-se mais irritado. E a amiga que sabia da circunstância diz a ela de que no exercício dos compromissos espirituais que trazemos, não poucas vezes é importante saber calar para melhor atender aos nossos deveres, unindo obediência e otimismo, que muitas vezes é fácil passarmos para os outros. E continua. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. E aqui é uma lição importante para contextualizarmos na nossa própria experiência pessoal. Independente de termos compromissos maiores com a mediunidade ostensiva ou não. É os compromissos de ordem espiritual. Porque é dito o seguinte, na advertência da amiga. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus. Infelizmente, ainda é muito comum na seara espírita alguns participantes do movimento julgarem-se suficientemente quites perante a espiritualidade por cumprirem os deveres familiares, os deveres civis, serem boas pessoas. A espiritualidade nos adverte, no caso nosso em particular, que espera algo a mais, como dizia o apóstolo Paulo, de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. Isso também é o retrato do nível de despertamento e de compromisso espiritual que já trouxemos da espiritualidade e que a nossa consciência irá cobrar. Então, fora essas tarefas comuns, a amiga de Mariana adverte, fomos ao círculo carnal para construir com Jesus. Mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Há uma referência sutil aqui à quantidade, muitas vezes, cumulativa que nós temos de certos deveres sociais, de uma série de afazeres de menor importância, que quando
menos percebemos, se conflita e retira do nosso tempo aquele espaço que seria ou deveria ser dedicado à construção dos valores espirituais em nossa vida. Então, a maneira pessoal de cada um de nós viver tem que ter um certo ponto diferencial, quando a maioria das pessoas que não tiveram o encontro espiritual que nós já temos com a doutrina espírita, desde antes da nossa atual encarnação. Continuando. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Esse texto continua sendo extraído do capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Então aqui a nossa irmã reconhece como tendo sido um empecilho muito grande na execução de sua tarefa mediúnica o hábito de irritar-se. E tinha uma causa. Era a ausência de apoio da família aos seus trabalhos espirituais. E isso, de certo modo, à medida que se tornava frustrante, ela se irritava. Não obstante, não ter faltado recomendação dos instrutores daqui, que muito recomendaram antes, esse antes aí, é antes da atual encarnação dela, do fracasso. Que para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Então aqui, outra vez é destacado o fato de que para aqueles que já dispõem de suficiente esclarecimento espiritual sobre os valores verdadeiros da vida, passar para a segunda fase, a fase da vivência, é indispensável. Por isso ela conclui dizendo que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Continuamos. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Nesse momento, a amiga de Mariana começa a contar também as razões de seu fracasso. Já ela diz que, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Naturalmente, nós sabemos que o esquecimento temporário durante a encarnação é o resultado da misericórdia divina. Porque nós não daríamos conta de suportar a lembrança mais clara dos fatos que vivemos em outras encarnações. Para nós, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, basta a voz da consciência e a intuição. E a voz da consciência e a intuição, todos nós recebemos
amparo para a atenção devida aos compromissos que assumimos no nosso passado encarnatório. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. A amiga de Mariana, que é a Ernestina, ela vai também fazendo seu depoimento. E nesse depoimento ela reconhece o nível de orgulho, de vaidade que ela tinha em relação à própria doutrina e de não aceitar parecer do esposo que não fosse exatamente a forma dela entender os conceitos doutrinários. E por isso ela continua. Das reflexões, das irreflexões, nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões. Então, ela reconhece a Ernestina que uma das causas que estava associada à sua queda em termos de aproveitamento da reencarnação é proveniente das suas irreflexões. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões. Então, em vez de haver o compartilhamento de informações e esclarecimentos dela com seu esposo, o resultado era que sempre andavam discutindo e se distanciando dos próprios compromissos espirituais devido a esse clima que passou a ser constante no relacionamento deles. E não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Então, finalizando o depoimento, ela diz que nessas discussões habituais que ela tinha com o esposo, o resultado era até o estabelecimento de fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. E realmente, como material decorrente dos atritos emocionais, há essa segregação de fluidos venenosos que ocorre com muita gente em situações semelhantes a que Ernestina aqui vem comunicar-nos. Agora nós passaremos à análise do livro Mediunidade e Obsessão sobre esses depoimentos que estivemos comentando. Está na página 75 da obra e tem o título em epígrafe Aspectos Psicoespirituais dos casos de Mariana e sua amiga. Aspectos que nós iremos ver tanto em termos psicológicos quanto espirituais. E aí ela diz, a obra diz, o bem que deixaram de praticar. Ambas entraram no autoengano do desculpismo, processo que faz com que muitos daqueles que são convidados a realizar uma tarefa na seara de Jesus
entrem na inibição da preguiça para realizar o bem. Então aqui começa logo algumas advertências sérias para que nós estejamos mais atentos e maduros para não cair em erros semelhantes. Então, ambas entraram no auto-engano do desculpismo. Realmente, em termos psicológicos, a utilização da justificativa para esclarecer determinados erros que venhamos a cometer torna-se uma forma geradora tanto daquele clima que leva a não se assumir a responsabilidade pessoal, porque quando nós passamos a explicar por que cometemos certos erros, é muito comum voltarmos a repetir esses erros mais à frente. O passo construtivo e positivo que há na nossa caminhada de aprendizagem quando erramos é admitir o erro, refletir sobre os motivos que levaram a nós errarmos, para, assumindo a responsabilidade, não voltar a cometê-los. Mariana e sua amiga, no plano espiritual, ainda até esse ponto, utilizavam essa forma de desvio de aproveitamento ao atribuírem a responsabilidade dos erros aos esposos ou às circunstâncias da vida na qual estavam encarnadas. Como a questão do esquecimento do passado, dos compromissos que tinham assumido, não obstante também reconhecerem que não faltou a ajuda dos espíritos benfeitores, desejosos de despertar a consciência delas para o cumprimento dessas tarefas. Voltando aqui ainda o texto. Daqueles que são convidados a realizar uma tarefa na seara de Jesus, entre na inibição da preguiça em realizar o bem. Essa preguiça aqui é colocada porque era característica resultante da falta de empenho das nossas irmãs em superar as dificuldades familiares que surgiram para cumprirem com seus deveres. Continuando essa análise, o mal que praticaram, utilizando os familiares como desculpa, ambas entraram no movimento autoenganoso de focar os outros, como se as demais pessoas da família fossem responsáveis pelas suas escolhas. É exatamente aquilo que nós estávamos esclarecendo. Mariana e a sua amiga, utilizando-se da desculpa por terem se enganado, atribui a responsabilidade aos familiares. A doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, ela é motivadora a qualquer um de nós ao perceber dificuldades e problemas na nossa caminhada de melhoria, de melhoramento espiritual, utilizarmos os instrumentos da prece, da confiança, do esforço dobrado em superar circunstâncias adversas
para fazermos aquilo que sabemos que é certo ser feito. E não diante de um problema, de um obstáculo, utilizar logo aquele problema como justificativa para não ir mais à frente, que foi o que houve com elas. O principal mal que Mariana e sua amiga fizeram foi o de permanecerem distantes do trabalho do bem, desculpando-se devido à incompreensão dos esposos e filhas. Outro mal foi o hábito das reclamações, pela discordância dos familiares em termos de crença religiosa. No caso, o marido de Mariana não era espírita, já o marido de Ernestina era. Mas em vez do fato do marido de Ernestina ser espírita tornar-se um fator positivo, acabava a esposa discutindo reiteradas vezes e criando um clima de animosidade, mesmo perante assuntos doutrinários. Mas voltando aqui ao início desse texto, quando diz: o principal mal que Mariana e sua amiga fizeram foi o de permanecerem distantes do trabalho do bem. Porque, na verdade, tivessem elas dado a devida atenção às advertências da consciência, às dificuldades com o relacionamento familiar, deveriam ter tomado como incentivo duplo para elas mesmas melhorarem-se, vivenciarem com mais profundidade ainda os postulados espíritas e cristãos como forma ideal de suprir os problemas familiares que estavam tendo. E não de esmorecerem e abrirem campo para a preguiça e para o descaso. O outro aspecto que aqui também é importante é citado, outro mal, foi o hábito das reclamações, pela discordância dos familiares. Então, a reclamação, diz André Luiz, é apenas uma bomba criando casos novos. André Luiz faz essa afirmativa pelo seguinte: a reclamação ela surge por algo que não deu certo, algo que saiu errado, quer tenha sido conosco, com outra pessoa, com alguma circunstância. Por si só ali já se tinha um problema que pediria solução. Jamais uma solução através da reclamação. A reclamação é geradora de caso novo. A pessoa já tinha um problema. Quando ela passa a reclamar do problema, ela está criando mais um caso, que é o próprio decorrente da reclamação em si mesma, pelo clima psíquico e espiritual que é gerado pela reclamação. E aí, no caso, como o texto diz, era hábito das reclamações. Tem pessoas que são profissionais da reclamação, de difícil convivência, até elas com elas mesmas, e que não percebem, através desse hábito, a geração de fluidos densos e negativos em torno de suas pessoas. Continuando. Outro grande mal praticado, o decorrente de não cultivarem no próprio lar a exemplificação pelo exercício de virtudes como o amor,
humildade, mansidão, paciência, tolerância, perseverança, renúncia e abnegação, que são fundamentais na prática mediúnica com Jesus. Então, a proposta que a espiritualidade do bem nos faz através da revelação espírita é muito clara. Ao enfrentar problemas ou dificuldades que nos impactem, redobrar atenção na conquista de virtudes que aquilo pode nos provocar. E jamais está utilizando de recursos, como as nossas irmãs usaram, de reclamar e de ficar do contra e perder a oportunidade que sempre há nas dificuldades e problemas para o crescimento espiritual nosso, desde que a gente se abra à vivência das virtudes. E que, como o texto aqui diz, fundamentais na prática mediúnica com Jesus. Problema muito comum no relacionamento conjugal e familiar em geral são as discussões, em que produzimos uma autocarga de energia mental tóxica, que, repletando o ambiente do lar de fluidos venenosos, nos adoecem o corpo e a mente. Vejam como é a questão. Em vez de ter utilizado as dificuldades que surgiram no lar para o exercício da mediunidade, tivessem buscado a conquista de virtudes, não só teriam tornado sucesso o planejamento reencarnatório, como teriam evitado uma alta carga de energia mental tóxica que repleta o ambiente do lar de fluidos venenosos e que para nós espíritas são fluidos, energias magnéticas reais, verdadeiras e que nos prejudicam espiritual, mental, fisicamente. Continuando. As discussões em família são muito fomentadas pelos espíritos das sombras, que desejam obstaculizar o avanço da doutrina espírita e pelos inimigos espirituais particulares que se ligam a nós pelo nosso passado espiritual. Aqui nós temos uma advertência muito séria. É de que por trás daquele ambiente de discussão, de impropérios que tinham na casa dessas médiuns, havia decorrente disso as ligações com espíritos das sombras e que desejam obstaculizar, criar dificuldades ao avanço da doutrina espírita, que naturalmente estaria sendo beneficiada se aquelas médiuns estivessem fazendo o trabalho que tinham assumido o compromisso de realizar. E pelos inimigos espirituais particulares que se ligam a nós pelo nosso passado espiritual. Então estejamos muito atentos. Ambiente de discussões,
de animosidades estabelecidas de forma habituais no lar cria muito problema. Desde a questão da saúde, que vimos no slide anterior, a atrair a presença de inimigos espirituais da família, que estimulam cada vez mais aquelas desavenças. Vamos agora para o último apontamento que temos do estudo desse capítulo nessa noite. Ao invés de evitarem o mal, especialmente no seio familiar, Mariana e sua amiga, devido à rebeldia e ao orgulho, perderam a oportunidade reencarnatória de servir por meio da prática da mediunidade com Jesus, tendo uma vida familiar repleta de incompreensão. Então essa aí foi mais uma história de fracasso encarnatório pelos compromissos que aqueles espíritos tinham assumido com a espiritualidade antes da encarnação. E por trás da forma desequilibrada com que se portaram, a presença da rebeldia e do orgulho que cada uma delas nutria. E o pior de tudo, criando também os desassossegos e as complicações no ambiente familiar. É por isso que há uma passagem nos evangelhos, na Bíblia, que tem uma menção importante a respeito da conclusão desse nosso tema. É quando diz o seguinte, é até numa das cartas do apóstolo Paulo, ou dos Atos dos Apóstolos. Aceita a salvação, que é sinônimo de libertação, trazida pelo Cristo, porque assim serão salvos, tu e a tua família. É uma referência implícita do Evangelho de que quando alguém, de fato, transforma-se espiritualmente pelo Evangelho do Cristo e vivencia essa transformação, sobretudo no ambiente doméstico, ele, através do seu exemplo, envolve, cativa e desperta espiritualmente os seus parentes e familiares. Na medida em que ele, de fato, coloca em evidência a sinceridade dos seus propósitos, no esforço de autoburilamento, de transformação interior e espiritual, e os familiares passam a comungar e a perceber a sinceridade do estado espiritual que aquele familiar vivencia. Com esses apontamentos, nós encerramos esse estudo dessa noite. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook podem deixar perguntas que nós tentaremos responder. E esse vídeo estará amanhã, possivelmente, em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para todos.